Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Hoje tem Flamengo e Atlético, Atlético Mineiro e Flamengo. O bicho vai pegar. Na verdade, eu começo essa semana no domingo, né? Então a semana começa com uma overdose de Flamengo e Atlético Mineiro. Hoje, no Mineirão, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira tem Copa do Brasil também no Mineirão. Vamos falar do Flamengo já escalado. Uma surpresa poderia ser Lázaro ou Vitinho no lugar do Bruno Henrique lesionado. Nós já vamos falar quem será o titular para esse confronto. Tem também mercado da bola. Léo Pereira deve seguir os mesmos caminhos do lateral direito Maurício Isla, o chileno que está indo para a Universidade Católica do Chile. De saída do clube, esse também deve ser o destino do zagueiro rubro-negro. Vamos falar, além de Léo Pereira, sobre Vitinho também recebendo sondagens de equipes brasileiras e também mais um pouco sobre Gonzalo Montiel, ok? E, obviamente, sobre o pré-jogo que vai acontecer 2 horas da tarde na Rubro News entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então, já convido vocês a participarem do melhor pré-jogo da internet em relação ao Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro, 14 horas, é aqui na Rubro News e também no canal Visão Rubro Negra. Beleza? Vamos falar primeiro sobre Flamengo e Atlético Mineiro, o confronto daqui a pouquinho, às 16 horas no Mineirão. O Flamengo já está definido pelo técnico Dorival Júnior, né? Após a lesão do atacante Bruno Henrique contra o Cuiabá, ele deve ficar afastado dos gramados de 6 a 9 meses, né? E o Flamengo acabou de fazer a aquisição do Everton Cebolinha. Vamos falar um pouquinho sobre o Cebolinha também. Aliás, uma informação exclusiva nossa aí que se concretizou de fato. Ele chegou ontem no Rio de Janeiro, né? Chegou lá no aeroporto Santos Dumont, muito tumulto, muitos profissionais da imprensa estavam lá querendo escutar um pouco as palavras do Cebolinha, que de fato falou que dessa vez deu certo, né? Ele que já era para ter vindo para o Flamengo na primeira janela que foi aberta em janeiro desse ano. Mas a situação é o seguinte: o Everton Cebolinha ele vai suprir a ausência, infelizmente, do Bruno Henrique. Não veio contratado para isso. Veio para ajudar e jogar ao lado do Bruno Henrique. Infelizmente, o atacante do Flamengo teve uma lesão muito grave, muito importante contra o Cuiabá e vai ficar afastado, teoricamente, ao longo da temporada. A gente torce que a recuperação dele seja mais rápida do que o mais provável, né? E realmente o provável é que ele fique afastado durante o período de 2022 e só volte e retorne aos gramados em 2023. É uma pena, ele que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. O Flamengo já definiu, na verdade o Dorival Júnior, técnico do Flamengo, já decidiu e definiu o substituto do Bruno Henrique. Pelo menos para esse jogo contra o Atlético Mineiro, não significa que é ao longo da temporada. Mas o confronto contra o Atlético agora, domingo, hoje, pelo Campeonato Brasileiro, é o atacante Vitinho. Ele que já tinha entrado no jogo após a lesão do Bruno Henrique contra o Cuiabá no Maracanã, ele foi mantido como opção ofensiva. Lembra vocês que nessa partida o Flamengo tem a volta do Marinho. O Marinho que entrou até bem contra o Internacional, talvez tenha sido os seus melhores minutos, né, com a camisa do Flamengo, já ao comando, pior que embrionário, mas já ao comando do técnico Dorival Júnior na derrota para o Inter por 3 a 1 no Beira-Rio. O Marinho estava suspenso, não ficou à disposição contra a equipe do Cuiabá no Maracanã, vitória por 2 a 0, gol do Ayrton Lucas e do Gabigol, mas o Marinho volta e vai ficar à disposição do técnico Dorival Júnior, né? Então tem todas essas situações. Além do Marinho, quem deve retornar, e não só retornar, mas também ser titular da partida, é o zagueiro Rodrigo Caio, ele que foi preservado justamente para esse jogo. Ele foi preservado justamente para essa partida, né? Então, o Rodrigo Caio vai fazer a dupla de zaga com o Pablo, porque o Davi Luiz saiu lesionado na partida contra o Cuiabá, substituído pelo Léo Pereira. O Léo Pereira que também está envolvido nos noticiários, a gente já daqui a pouquinho vai falar sobre o mercado da bola, sobre o Léo Pereira. Então tem todas essas situações, todos esses atributos, né? De fato é que o Flamengo está preparado e escalado para o confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. O Flamengo vai a campo com Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio voltando depois de ter sido preservado, Pablo e Ayrton Lucas. O meio-campo mantido: João Gomes, Andreas Pereira e também Everton Ribeiro no ataque, Arrascaeta, Vitinho e Gabigol. Vitinho porque terminou, na verdade ele substituiu o Bruno Henrique
ao longo da partida. Então, é isso, todas essas situações sobre o confronto Flamengo e Atlético. Agora a gente vai entrar no mercado da bola. Vem comigo. Agora a gente entra no assunto mercado da bola. Enquanto eu fazia esse conteúdo aqui, gravava esse conteúdo para vocês, o telefone tocou, tive que dar uma pausa e uma informação passada no canal pilhado pelo Thiago Asmar, ela foi meio que concretizada, a informação, né? E a gente vai passar agora em primeira mão, exclusivo, nem coloquei nas minhas redes sociais ainda, né? De fato, o Thiago recebeu uma informação de que o Benfica estaria interessado ou estaria fazendo uma sondagem pelo atleta João Gomes, e eu tive uma apuração ontem à noite, inclusive mandei mensagens para o meu amigo de Portugal, Luiz Pinto Coelho, que trabalha com scouting de atletas na Europa e mais precisamente em Portugal. Ele também fez as apurações dele, e eu ontem recebi algumas informações sobre esse possível interesse do Benfica no jogador João Gomes. A informação é a seguinte, indo ao encontro da info inicial de Thiago Asmar. O Benfica tem sim, monitora o atleta João Gomes. Ele que já despertou o interesse não só em Atlético de Madrid e Manchester United, inclusive os ingleses mandaram 2 emissários no Maracanã para observar o jogador, porém ele não entrou em campo contra o Fluminense na vitória por 2-1, né? Inclusive o seu substituto fez um dos gols da vitória do Flamengo por 2-1, o Andrés, que é jogador do Manchester, né? O João Gomes, ele que jogou contra o Cuiabá como titular, está mantido como titular hoje contra o Atlético. A vinda do dirigente do Benfica, o Rui Pedro Braz, veio não só para finalizar a negociação de venda de Everton Cebolinha para o Flamengo, como também a aquisição de David Neres, uma vez que o Giuliano Bertolucci ele é intermediário em várias negociações e com David Neres também, né? Tem essa situação de o Rui Pedro Braz também estar negociando a situação toda do jogador Enzo Fernandes, do River. Mas primeiro, ele veio ao Brasil, se reuniu com o Braz, se reuniu com o Spindle, e nessa reunião, poucas pessoas ficaram sabendo disso, você vai ficar sabendo agora. Nessa reunião em que Rui Pedro Braz finalizou a venda de Everton Cebolinha, foi também falado sobre João Gomes. O Benfica tenta o Enzo Fernandes, mas ele também coloca outras possibilidades em xeque, em observação. E o nome de João Gomes é o atleta sendo observado pelo Benfica. O Enzo Fernandes, que é jogador do River Plate, ele tem o interesse e o desejo em disputar toda a temporada pela equipe argentina, né? O Benfica quer para agora o jogador. Então tem todo esse impasse. Enzo Fernandes deve ser jogador da equipe portuguesa do Benfica, mas ele deve continuar até o longo da temporada na equipe do River Plate. Então tem toda essa situação. E o Benfica observa o nome de João Gomes, que é jovem, tem potencial e podemos dizer, um estilo de contratação que agrada os portugueses. A proposta, eu acho que é uma proposta baixa. O valor de 9 milhões de euros teria sido oferecido dos portugueses ao Flamengo. Ainda estou apurando essa informação, mas o Benfica sim está interessado em João Gomes. Informação inicial dessa sondagem pelo atleta do jornalista Thiago Asmar, crédito ao Thiago Asmar, e mais detalhes da negociação você está sabendo agora aqui na Rubro News e obviamente também no canal Pilhado, do qual eu sou colaborador. Então, João Gomes, e sim, é um jogador que interessa ao Benfica, que planeja, podemos dizer assim, avançar em tratativas caso algumas situações não deem certo, né? Então o João Gomes é um plano B, podemos dizer assim, do Benfica, que já teria deixado sinalizado o quanto tem interesse em contar com o jogador. E aí, torcedor? Coloca aqui nos seus comentários. É uma boa vender o João Gomes por esse valor? Você do chat, comenta aqui. Será que é interessante o Flamengo vender o João por 9 milhões de euros? Segundo o que eu apurei, é o que o Benfica poderia oferecer ao jogador caso não consiga ter sucesso em outras frentes. Aí, uma informação exclusiva agora de manhã, domingo, rapaz. Dia 19, a gente fazendo aqui o conteúdo, nosso telefone tocou, a gente parou para atender. No mercado da bola, a gente vai falar também sobre Vitinho, jogador que tem contrato com o Flamengo até o final do ano. O Flamengo tem toda essa situação. Com a lesão do Bruno Henrique, ele ganhou uma sobrevida.
Eu diria para você que com a contratação do Everton Cebolinha e até a manutenção do Bruno Henrique no elenco, os dias do Vitinho estavam contados. Mesmo que ele tenha conversado um pouco antes, 2 meses atrás, e estava em processo de renovação, que também foi um outro pedido do Paulo Souza. Outra informação importante, né? O Paulo Souza, mesmo com o Vitinho lesionado desde o primeiro jogo da final do Carioca, contava muito com o Vitinho. E o Rodinei também. Foram 2 pedidos de renovação de que o técnico Paulo Souza teria solicitado à diretoria do Flamengo. O Vitinho estava em processo de renovação bem avançada, muito parecido com o que era o Rodinei. O Rodinei já, inclusive, foi comunicado de que não vai permanecer no Flamengo e pode procurar outras equipes, assim como o Isla. O Isla já se acertou com a Católica, já rescindiu o contrato, não está, inclusive, relacionado no jogo de hoje contra o Atlético e já viaja para o Chile, acho que hoje ou amanhã, para decidir o seu futuro e começar a alinhar o seu próximo destino como atleta. E o Vitinho desperta interesse. Ele já teve sondagens de São Paulo e Santos. A outra informação que eu recebi é que o Internacional de Porto Alegre estaria interessado em contar com o futebol do atleta. Ele pode assinar um pré-contrato a partir de 30 de junho com qualquer equipe. O Flamengo não, podemos dizer assim, não vai se negar, se recusar em escutar propostas e negociar o jogador, só que ele pode sair de graça no final do ano para uma outra equipe. A informação que eu tenho é que o Internacional tem certo senso de urgência e gostaria de contar com o atleta para agora. Ele que não tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Então ele pode se transferir para uma equipe de Série A ou Série B, dependendo se assim for, a vontade da equipe que tem interesse no atleta. O dificultador é o seu salário. Porém, ou uma rescisão ou uma negociação nos moldes com o próprio Internacional. A relação Flamengo e Inter é um bom relacionamento. O Flamengo negociou o René e ainda detém um percentual dos direitos do atleta. Então o Flamengo poderia fazer o mesmo tipo de movimento com um atacante de 28 anos. Né? Então o Vitinho, que foi naquele momento a maior contratação da história do Flamengo em 2018, por 10 milhões de euros junto ao CSKA Moscou da Rússia, pode estar de saída do Flamengo. O Internacional é uma dessas equipes. Santos e São Paulo também observam e monitoram a situação contratual do jogador. Então é isso, Vitinho, que vai ser titular hoje no lugar do lesionado Bruno Henrique, ganhou uma sobrevida devido a essa lesão. Né? O Flamengo tinha a renovação adiantada, a renovação foi travada, né? O Flamengo até pensou em algum momento em não renovar o seu contrato, ainda tem essa situação, esse desejo em mente, e o Flamengo não vai negar uma possibilidade de negociar o jogador. Tem um salário alto, o Flamengo no ataque já tem Lázaro, Marinho, tem o próprio Everton Cebolinha chegando, tem o Matheus França em processo de recuperação e o Bruno Henrique lesionado. Então o Flamengo tem alguns jogadores de lado de campo, né? Já citei aqui, Lázaro pelo lado esquerdo, Marinho pelo lado direito, né? E se você ainda for analisar, o Everton sendo contratado, tem o Matheus França voltando de lesão, enfim, o Flamengo tem alguns jogadores, o próprio Everton Ribeiro, que não é um atacante, mas atua pelo aquele lado direito, o Flamengo tem alguns jogadores por posição ali, e isso talvez facilitaria a ausência ou então a não renovação do contrato do Vitinho, que, repito, ganhou sobrevida com a lesão do Bruno Henrique. Então, essa tratativa hoje está mais inclinado para não renovação, ele vai ser titular e ele desperta interesse do Inter. O Flamengo não vai se negar em possibilidade, se for favorável para jogador, clube interessado e o Flamengo negociar o atleta. Então falamos sobre Vitinho, falamos sobre João Gomes, a notícia para agora, hein? Tanto que a gente nem estava falando do João Gomes, então a notícia de agora, o Benfica está observando o João Gomes e pode ser o plano B para, devido a algumas posições do Benfica para volante não derem certo, né? E o Benfica já acenou com uma possibilidade de uma oferta de 9 milhões de euros. Eu acredito que o Flamengo não vai fazer negócio, né? 9 milhões de euros para o João Gomes, eu acho pouco, né? Mas vamos ver sobre negociações, porcentagem, tudo isso. Mas essa é a informação que a gente recebeu agora. A gente parou tudo para dar essa informação agora. Então, Vitinho, coloque aqui nos comentários. Hoje o titular contra o Atlético Mineiro. Será que esse jogo vai ser determinante? Tem isso também. Vai que o Vitinho arrebenta, né? Vamos profetizar algo positivo. Coloque aqui nos comentários. Você gostaria de conter e continuar com o Vitinho no elenco? Coloca aqui. Quero sua opinião. É muito importante para a gente poder continuar no conteúdo. Então falamos sobre Flamengo e Galo. Falamos sobre João Gomes, sobre Vitinho. Vamos com a notícia sobre Léo Pereira. Léo Pereira é outro jogador que pode estar de saída, dessa vez muito próxima do Clube de Regatas do Flamengo. O León do México, que infelizmente nós torcedores do Flamengo conhecemos, né? O León que eliminou o Flamengo na Libertadores de 2014, na fase de grupos no Maracanã, perdemos por 3-2. O León está interessado no futebol do zagueiro Léo Pereira, ele que foi titular contra o RB Bragantino, jogou contra o Cuiabá
substituindo o Davi Luiz, que saiu lesionado ao longo da partida. O Rodrigo Caio estava preservado e o Pablo era companheiro do Davi. O Flamengo ainda continua com o lesionado Fabrício Bruno, né? E a opção do Gustavo Henrique e do Cleiton foi o Gustavo Henrique ficar no banco e o Cleiton não foi relacionado. O Léo Pereira entrou no jogo, foi até bem, o Flamengo não foi vazado, inclusive está relacionado para essa partida. O Leão do México desperta interesse no jogador, tá? O contrato seria por empréstimo por uma temporada, ou seja, 1 ano de empréstimo. O Leão iria arcar com todos os vencimentos, todos os salários, né? Bônus, salário bruto do zagueiro Léo Pereira. O Flamengo não iria gastar nenhum valor, nenhum centavo do seu bolso para emprestar o atleta, né? Muitos moldes foram parecidos em alguns anos anteriores, o Flamengo até arcando com um percentual no salário do jogador. Dessa vez o Leão sinaliza uma proposta e procurou diretamente o staff do atleta e levou diretamente essa proposta para a diretoria do Flamengo. Então o Léo Pereira pode fazer o mesmo caminho que o Isla. Pode estar de saída para o Leão do México, seria 1 ano de empréstimo com seu salário pago integral pelo Leão. Eu lembro que o campeonato mexicano é um campeonato rico, os pagamentos, os vencimentos dos atletas são em dólar, né? Então o Léo Pereira teria esse interesse do Leão, tem o interesse do Leão, o Leão, né, na figura de algum dirigente, de algum empresário, trouxe a proposta para os representantes do staff do Léo Pereira e o Léo Pereira, junto com seus representantes, levou essa proposta para a diretoria do Flamengo, em empréstimo de 1 ano, né? O Leão pagando todo o seu salário de forma integral. E aí, no final do empréstimo, teria a opção, não obrigatoriedade, opção de compra do zagueiro Léo Pereira por 5 milhões de dólares. Lembra vocês que o Flamengo, no início de 2020, o Flamengo pagou 6 milhões de euros ao Atlético Paranaense assim que teve a saída do Pablo Mari. O Flamengo contratou o Gustavo Henrique e o Léo Pereira para brigar de posição. Hoje os dois são reservas. O Flamengo tem a dupla titular de zaga. Hoje o Rodrigo Caio, e aí você briga entre Pablo e Davi Luiz. Né? O Davi continua lesionado, se lesionou de novo. Então, essa informação, o Léo Pereira pode ir para o México. O Flamengo estuda a proposta e se eu fosse dirigente do Flamengo, eu não pensaria mais ou menos do que uma vez, né? Eu negociaria sim o zagueiro. Quero a opinião sua também, coloque aqui no chat. Antes disso, eu esqueci de perguntar, para quanto você acha que vai ser o jogo Flamengo e Atlético Mineiro? Coloque aqui, eu quero a tua opinião. Bomba aqui o chat, coloque nos comentários. Placar Flamengo e Atlético. Quanto vai ser Flamengo e Atlético? Se você aprova essa possível oferta e proposta do Benfica, uma saída do João Gomes por 9 milhões de euros, essa negociação do Flamengo podendo estar facilitando a saída do Vitinho e tentando galgar algum valor ou percentual no atleta, ele que desperta interesse de São Paulo, Santos e agora o Internacional, e também o Léo Pereira para o futebol mexicano. Algum flamenguista em sã consciência vai sentir saudade do Léo Pereira se ele for para o Leão do México? Lembrando que é empréstimo, o Leão não tem a obrigatoriedade da compra. Ele pode ser emprestado, depois do empréstimo ele voltar para o clube, como aconteceu, por exemplo, com o Tuller, que foi emprestado para o Montpellier da França, retornou ao Flamengo e esse pode ser até aproveitado, porque o Dorival Júnior, quando era técnico do Atlético Paranaense, chegou a solicitar o jogador junto ao Flamengo, né? O Dorival queria contar com o Tuller, o Flamengo emprestou para o Montpellier. Hoje o Dorival é técnico do Flamengo, deve dar um pouco mais de oportunidades, por isso até que o Flamengo vai enxugando não só essa posição de zagueiro, como também o seu plantel, para dar uma desasfixiada, podemos assim, nos seus valores e vencimentos mensais com o pagamento de salário dos atletas. Então falamos sobre o Léo Pereira, sobre o João Gomes, sobre o Vitinho. Então o vídeo está bem completo. Vamos dar uma pincelada rápida no Everton Cebolinha. A situação do Everton Cebolinha, o jogador vai usar a camisa 19, nós falamos em exclusividade ao vivo no canal Pilhado, assim que a gente abriu a live ontem, 10 horas da manhã. A camisa foi escolhida não só pelo jogador, foi uma camisa em que ele teve muito sucesso na seleção brasileira, sendo artilheiro da Copa América, campeão da competição em 2019. Né? O Everton ontem chegou no aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont, já fez os seus exames um dia anterior, anteontem em São Paulo, foi aprovado, assinou o contrato no Ninho do Urubu e alguns documentos, algumas situações documentais, contratuais em relação Benfica-Everton fez com que o Flamengo adiasse a informação do anúncio oficial. O acerto da contratação foi feita na sexta, como nós falamos, durante ao longo da semana, aqui na Rubro News e no canal Pilhado, e também o anúncio oficial poderia ter saído entre sexta e sábado. Deve sair hoje, mas pelo que eu conheço o Flamengo, ou ele vai esperar um bom resultado contra o Galo depois da partida, ou anunciar na segunda-feira para não dar uma esvaziada no confronto.
Então é isso, Everton Cebolinha, jogador do Flamengo. O valor foi 13,5 milhões de euros, podendo chegar a 16 milhões de euros, ou até mesmo a 17,5 milhões, segundo o jornalista Vene Casagrande. 4 anos e meio de contrato. O jogador vai ter o seu parcelamento em 8 vezes, como a gente falou. Sempre o Flamengo, quando faz uma aquisição, o último ano contratual, o Flamengo deixa em aberto. Ele vai ter contrato até o fim de 2026. Então, Everton Cebolinha, mais um furo de reportagem nossa. Maurício Isla também. E essas notícias agora de João Gomes sendo sondado, ventilado, despertando o interesse não só do Atlético de Madrid e também do Manchester United, agora do Benfica. Léo Pereira no Leão do México, Vitinho, São Paulo e Santos, que monitoravam, ganharam a concorrência agora do Internacional de Porto Alegre. Para mim, Flamengo e Atlético hoje é 3-1 Flamengo, com o Gabi e o Arrascaeta destruindo o jogo, assim eu espero. Tamo junto. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para vocês humildemente, vamos fazer esse canal chegar e crescer cada vez mais, galera. É muito importante para o nosso crescimento. Deixe o seu like, se inscreva, botão vermelho é de graça, não custa nada e ajuda muito o crescimento. Rubro-negro ajuda rubro-negro. A gente trabalha muito com muitas informações, né? Sempre deixando você muito informado. Não só no Twitter e no Instagram, lá na @JúlioMiguelNeto. Aliás, eu peço para você que não tem minhas redes sociais ou tem rede social e não sabe que eu estou nas redes sociais, vá lá, @JúlioMiguelNeto, Twitter e Instagram. @JúlioMiguelNeto, Twitter e Instagram. E se você não é inscrito aqui no YouTube, se inscreva. É muito importante, você faz a diferença. A sua inscrição aqui, ela tem muito valor e é muito bem-vinda. Então se inscreva aqui na Rubro News, acione o sino de notificação, deixe o like aqui no vídeo, nas lives, nos conteúdos da Rubro News, para cada vez mais o YouTube poder engajar e também indicar os nossos conteúdos. Se inscreva, acione o sino, siga Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram, no @Júlio Miguel Neto. E hoje, como eu falei, para mim é 3-1 Flamengo. E se você não fez a sua aposta esportiva, ó, clica no link aqui que está na descrição do vídeo, no chat fixado e no comentário fixado. Vai lá, clica no link e faça a sua aposta na BR4Bet. No seu primeiro cadastro, no seu primeiro depósito, ao fazer o seu cadastro, você ganha 100% de bônus, é isso aí mesmo. Fez o seu cadastro no primeiro depósito, a gente vai estar dobrando a sua banca, né? Você clicando no link aqui, sendo seguidor do Júlio Miguel Neto, ao clicar nesse link, fazer o seu cadastro, a gente vai estar dobrando a sua banca até R$300 no primeiro depósito. Depositou 100, ganha 100. Depositou 200, ganha 200. Depositou 300, ganha R$300. Ah, Julião, quero depositar R$1.000. Você pode, só não vai ter R$1.000 dobrado. Então, é muito importante vocês saberem isso. Então, clica aqui no link, faça o seu cadastro na BR4Bet e dobre o seu bônus até R$300. Beleza? Melhor casa de apostas do Brasil, BR4Bet. Eu já fiz a minha fezinha lá, como eu falei, 3-1 Flamengo. Eu botei ainda o Gabigol marcando gols na partida. Eu falei que o Gabigol vai fazer 2 gols. É isso. Tamo junto. Galera, espero vocês no pré-jogo Flamengo Atlético aqui na Rubro News às 14 horas. Eu e o Lucas do Visão Rubro Negra. E também estamos vendo aí se o Jonas Stelma consegue entrar no pré-jogo. E também terá pós-jogo, obviamente, às 18 horas também aqui na Rubro News. Beleza? Tamo junto, forte abraço, parti, saudações rubro-negras.